Glória a Deus. Meus irmãos, boa noite, boa tarde, paz seja convosco. Amém. Estão abençoados? Amém. Com toda certeza, com tantas emoções maravilhosas, tanto mover de Deus, adoração e, acima de tudo, a presença gloriosa de Deus em nosso meio. Prazer estar aqui. Cumprimento meu querido pastor Toninho, nosso presidente de São Paulo, e o meu presidente, pastor Leandro Genaro. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com todos vocês, ministrando esta palavra. Eu queria orar ao Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe com esta palavra, que ela traga uma grande mudança em nossas vidas, que ela desperte um novo tempo para as nossas vidas, que ela nos cure, nos liberte, nos prepare para um tempo de crescimento maravilhoso. Coloco a minha vida, todos os pastores, pastoras, obreiros que aqui estão, em suas mãos e na dependência do teu Espírito. Amém, glória a Deus. Queridos, para a gente ganhar tempo, pode assentar. Eu não vou pedir que você abra a sua Bíblia, que a gente vai gastar um tempo aí, e o meu tempo aqui está cronometrado e foi reduzido. Mas prestem bem atenção. Alarga o espaço da sua tenda. Estenda-se o toldo da sua habitação, e não impeças. Alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas. Agora vem uma promessa: porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades assoladas. Digam glória a Deus. Diga comigo, é tempo de crescer. Só quem crê, diga, é tempo de crescer. Meus irmãos, eu quero, na verdade, falar de um assunto que é bem comum entre nós, usar alguns textos, algumas referências que todos nós conhecemos, mas quero tocar nessa tecla de um problema que muitos de nós estamos vivendo. Muitas igrejas estão vivendo, muitos ministérios estão vivendo, e aqueles que estão passando por isso, a minha oração e o meu propósito com essa palavra é que sejam curados. E aqueles outros que estão bem, glória a Deus por isso, que Deus te deu uma unção para que não aconteça na sua vida. Afinal, aquele que está de pé, cuide para não cair. Amados, toda a criação de Deus, e em tudo que Deus fez e faz, é para o propósito de crescimento. O propósito de Deus sempre é o crescimento. Ele deseja o crescimento. Ele investe no crescimento. O universo em expansão está sempre crescendo. A natureza nasce, cresce, produz, nasce, cresce, produz. Os animais, as plantas, nascem para crescer, dizia o nosso saudoso pastor Benedito Batista. Quem nasce, nasce para crescer. Quem cresce, cresce para frutificar. Esse é o propósito de Deus, irmãos. Mas, infelizmente, nem todos têm vivido este propósito. Nem todos têm experimentado, têm visto na sua vida esse propósito acontecer. Nós temos grandes referências. Muitos ministérios que iniciaram e cresceram,
Me permitam citar nosso pai na fé, nosso presidente, pastor Mário de Oliveira, que nasceu nessa igreja, cresceu nessa igreja, e o seu ministério é reconhecido no mundo inteiro. Mas nem todos têm conseguido viver essa experiência de crescimento. Olhem bem para mim. Todos os anos, nós consagramos centenas de obreiros nas nossas convenções estaduais. Obreiros que inicialmente, no momento que estão sendo consagrados, estão cheios de sonhos, de projetos, de expectativas, e eles têm potencial para desenvolver um ministério bonito, tanto que o pastor local investe para que ele seja apresentado à convenção. Por quê? Porque ele tem um potencial, senão o pastor não investia. O superintendente vai lá e aprova. Por quê? Porque vê o potencial. Então são obreiros com grande potencial, estão cheios de sonhos, expectativas, são bênçãos dentro da igreja, já ajudam seus pastores titulares, muitos até já estão pastoreando, mas o tempo passa e este obreiro, este ministério, em vez de crescer, por muitas vezes, pastor Leandro, ele vai esfriando, vai minguando, vai atrofiando e morre. Tanto que passam-se 6 anos, aquele obreiro consagrado lá atrás deveria estar indo a ministro, e uma grande parte não vão. Onde eles estão, em muitos casos, desviados, fora do ministério. Pessoas com tanto potencial, com uma projeção de crescimento, mas que, fizeram a curva para baixo. Nós conhecemos pastores que tiveram um grande ministério, grande projeção, até mesmo nacional, e deixaram seus ministérios morrer. Hoje estão apagados no ministério, abandonaram o ministério, inclusive. Deixa eu falar de igreja. Nós, quando abrimos uma igreja, esperamos que aquela igreja, pela pregação do evangelho, pelo trabalho que é feito, ela vá ganhando almas, se multipliquem e aquela igreja cresça. Mas infelizmente, em muitos casos, as igrejas de repente até começam no fogo, no entusiasmo, crescendo, mas alguma coisa acontece, em algum momento esse crescimento para, em algum momento esse crescimento vai desaparecendo, essa igreja vai esfriando, essa igreja vai caindo, essa igreja vai morrendo. E aí por que Deus dá essa palavra, pastores? Porque a pergunta é, o que acontece? O que acontece que faz com que um ministério com tanta projeção, com tanto potencial, não se desenvolva? Ou alguém que está no ápice do seu ministério, com grandes frutos, produzindo uma bênção, e de repente uma queda, um esfriamento, que leva a acontecer essas coisas? O que faz com que uma igreja que está fazendo a obra de Deus, está pregando, está realizando a obra a ela confiada, gerando almas, ganhando almas, e de repente para tudo? De repente há um esfriamento, há uma queda, há uma atrofia que leva a isso. São muitas coisas, me permita citar rapidinho. Eu estou cortando uma parte aqui, estou me dedicando mais à questão do ministério, por estarmos aqui numa convenção.
Mas muitas vezes na vida pessoal, este pastor, esse obreiro, essa pessoa com tanta projeção, com tanto potencial, acontece uma tragédia, uma perda, uma decepção, algum fato que interrompe o seu crescimento. No sentido de igreja, igrejas que estão lá, fazendo a obra, crescendo, de repente um racha na igreja, uma divisão dentro da igreja, de repente um escândalo, de repente uma briga muito feia, uma tragédia, uma traição, ou ainda o comodismo, a apostasia que vai tomando conta. E essa igreja para de crescer. E essa igreja interrompe o seu processo de crescimento. Não podemos esquecer e nem deixar de falar um momento que nós vivemos, pelo qual me trouxe essa palavra, a pandemia que todos nós enfrentamos. Quase que é geral entre nós, todo mundo comentar, antes da pandemia, a minha igreja estava assim, eu estava fazendo isso, eu tinha tanta gente, eu batizava, eu tinha tantas células. Aí entrou a pandemia, fechou muitas igrejas, pararam-se os cultos, impediram as pessoas da igreja, gerou um esfriamento. Esperávamos nós que quando a pandemia passasse, o povo voltaria. Não voltou. E há uma grande parte que lamenta até este momento a pandemia. Matou a minha igreja, diminuiu a minha igreja, encolheu a minha igreja. Meus amados irmãos, eu queria hoje despertar você, que não importa o que tenha acontecido ou na sua vida pessoal, ou na sua igreja, como citei algumas coisas, e ao mesmo tempo a nós que estamos aqui gerando, produzindo, trabalhando, e glória a Deus por isso, nós precisamos hoje nos revestir de uma unção de cura, de poder e de crescimento. Nós temos que esquecer aquilo que está ficando para trás, olhar para frente e acreditar. Existe um Cristo que restaura, existe um Cristo que cura, existe um Cristo que liberta, existe um Cristo que restaura, que tira esta atrofia de nossas vidas e nossos ministérios. Nós não podemos deixar aquilo que aconteceu e que trouxe esfriamento, que trouxe essa atrofia, me permite esse termo. Nós não podemos deixar isso matar nosso ministério, matar nossa igreja. Irmãos, vocês conhecem, tenho 5 minutos. Jesus entrou no templo. Quando Jesus entrou no templo, havia um homem, que a Bíblia fala, ele tinha a mão mirrada. Algumas traduções falam minguada, ressequida, seca. Me permita falar o termo atrofia, né? Na versão nova internacional. Um homem da mão atrofiada. O que é atrofiado? Até escrevi, é aquilo que não conseguiu se desenvolver por completo, aquilo que foi limitado, impedido de alcançar o seu total desenvolvimento. Atrofia é sinônimo de minguado, diminuído, definhado. Este homem estava no templo, então era um homem temente a Deus. Sua mão estava atrofiada, quer dizer o quê? Ela foi perdendo seus movimentos. A mão direita, inclusive, Lucas faz questão de mencionar que é a mão direita, a mão que abençoava, a mão da autoridade, a mão da força, a mão da conquista, a mão do trabalho. Este homem estava impedido. E ao que me parece, esse homem está sentado num canto, quem sabe deitado, quem sabe caído, encolhido no cantinho. Por quê? Porque a primeira palavra que Jesus fala com ele: levanta-te.
Este homem tem uma atrofia que está tirando a sua força, que está impedindo de produzir. Ele está caído, ele está acomodado, ele está encolhido. E Jesus diz: levanta-te. Quer dizer o quê? Reaja, muda a sua postura, muda a sua conduta, reage, se coloca de pé, faz alguma coisa, não se entregue, não desanime, se põe de pé. Venha para o meio, é a segunda palavra. Venha para o meio é muito significativo, pastores. E aqui está o remédio para nós vencermos a atrofia, recuperarmos a nossa força e ao mesmo tempo impedir que sejamos atrofiados amanhã. Venha para o meio envolva-se, participe, esteja presente, aleluia. Tudo acontece no meio, meus irmãos. No meio está a unção, no meio está a presença de Deus, no meio está o agir de Deus, no meio nós crescemos, no meio nós aprendemos. Não fique isolado, não fique pelos cantos, irmão. A igreja tem tanta coisa maravilhosa acontecendo. Olha que bênção a nossa convenção estadual. Muita gente isolado para lá não quer participar, mas você está aqui nessa tarde, você está no meio, aleluia. Olha a convenção nacional, que coisa motivadora, irmãos. Ali nós firmamos nossas estacas, ali nós firmamos nossas raízes, nós saímos daquela convenção motivados. No meio as coisas estão acontecendo. Vem para cá, se envolva. É um masterclass que nos inspira, que nos mostra o que Deus pode fazer em nossas vidas, em participar. Tanto projeto maravilhoso, Paixão e Ousadia, Célula, Casa de Paz, meus amados irmãos, quantos projetos lindos. Se envolva, se envolva, não fique alheio, não fique no canto, não fique isolado, irmãos. No meio está o crescimento. Quem participa cresce. É a sua reunião regional. Valorize, vai para lá com desejo de aprender. Só para terminar, eu conheci um pastor que eu amava muito, já falecido. E ele tinha um sonho, pastor Leandro, ser superintendente. Ele tinha esse sonho. Mas esse pastor, irmãos, que era uma unção, que era uma bênção, que tinha um grande potencial, os anos se passaram, ele se definhou, ele se atrofiou. Ao final de seu ministério, ele é um homem caído, ele é um homem triste, ele é um homem amargurado, depressivo. Sua igreja está vazia, não tem mais gente na igreja, seu ministério desapareceu. E algum tempo antes de seu falecimento, numa conversa com ele, que eu tinha liberdade, ele me confiou, me falou sobre este sonho. Eu dizia: sabe o grande problema? É que você passou a sua vida inteira escondido. Você passou a sua vida inteira isolado. É difícil ver você numa convenção, você não se encontra com os pastores, você não aparece, você não vai num conselho, você não senta com aqueles que estão crescendo. E ele disse assim: olha, se eu precisar estar no meio desse povo para eu crescer, está errado. Se Deus quiser me crescer, Ele vai crescer no meu cantinho. Irmãos, não é assim não. Não é assim não. Só para terminar, falta 1 minuto. Irmãos, conversava eu, pastor Toninho, com André Carvalho, lá da IEQ Lagoinha, e perguntei para ele: os pastores da sua cidade já abraçaram essa visão de paixão e ousadia? Ele disse: muitos não quiseram vir, muitos não quiseram sentar, muitos não quiseram pegar a visão. Irmãos, estão lá com suas igrejas pequenas, fechadas, minguadas, diminuídas. Por quê? Porque rejeitam se envolver. Querido, senta com os pastores da sua região, que estão sendo uma bênção, troque palavras com ele, troque ideia com ele, abrace uma nova ideia, venha para o meio. Sim,
esteja presente onde o mover de Deus está acontecendo. Esteja no meio, não se isole, meu irmão. E por último, fica de pé no seu lugar, porque Jesus disse àquele homem: estenda a sua mão, estenda a sua mão. Isso quer dizer o quê? Mostre para mim a sua atrofia, diga aonde está o seu problema. Ele estende a mão e o milagre aconteceu. Olhe para mim aqui, levante a sua mão lá em cima, estenda as suas mãos, em nome de Jesus. Diga: eu repreendo todo tipo de atrofia na minha vida. Amados irmãos, receba nas suas mãos aí agora. Eu declaro um novo tempo de crescimento. Suas mãos estão curadas. Você está livre para crescer. Seus sonhos e projetos vão prosperar. Sua igreja vai crescer. Suas mãos vão batizar milhares de almas. Seu ministério vai crescer. É tempo de crescer. Esta unção está nas suas mãos. Não morra pelo caminho. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.